Gente, eu sei que eu tô um pouco atrasada pra fazer tag de final de ano sobre melhores leituras e tudo mais, só que eu tô aqui com um caderno e o meu celular direto da página do Scooby pra tentar improvisar aquela tag que eu sempre faço em todo final de ano, que é o Oscar Literário, os melhores livros do meu ano. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês, tentar, sucintamente, apresentar os melhores livros, os melhores personagens, etc e tal, que eu li em 2019 e eu espero que vocês gostem, mesmo que esteja atrasado. Como eu disse pra vocês, eu tô em outro apartamento, eu tô morando sozinha agora, yay! E eu não sei se essa luz tá boa, talvez seja melhor que a outra, também não... Enfim, eu tô tentando achar as coisas do melhor jeito possível com o que eu tenho agora. Então eu espero que essa iluminação esteja melhor. E eu acho também que se eu fosse comprar alguma coisa pra melhorar o canal, seria um microfone, não lâmpada, aquelas luzes e tal. Enfim, gente, esse não é o assunto, né, bebê? Vamos lá, eu quero responder pra vocês a tag que eu elaborei, não elaborei, eu adaptei, que eu respondo em todo final de ano 2019 não rolou, como vocês estão vendo, então eu vou responder agora. São 15 perguntas. E aí eu vou ler a pergunta, eu vou olhar no meu Scooby nos meus livros lidos em 2019, que aliás só foram 23. Quando eu falei pra vocês que meu ano literário tava muito difícil, eu não tava brincando. Tanto que se vocês quiserem, eu olhando aqui minha lista do Scooby, eu fico até meio assustada, porque a maioria dos livros eu não gostei, adorei uma bosta. Enfim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo também falando sobre as leituras que eu não gostei, então caso vocês tenham curiosidade de saber quais são, me deixa um comentário aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Vamos então começar a tag, porque né gente, 15 perguntas, senão não vou acabar nunca. A primeira é, melhor capa. Eu não separei os livros pra mostrar pra vocês, propriamente dito, porque como eu tô na casa nova, aqui não tá totalmente organizado do jeito que eu gostaria, e também eu não tenho espaço pra todos os meus livros, então eles estão meio que amontoados numa estante só. Então eu vou colocar a capinha, eu acho que eu vou vir até mais pra cá, pra colocar a capinha aqui, tá bom? Então ela vai ficar meio assim, torto, mas vou contar com a compreensão de vocês, porque se eu subir aqui, aí eu vou ficar muito assim no sofá. Enfim, primeira pergunta é, melhor capa. Eu escolhi Precisamos Falar sobre Kevin. Por quê? Porque essa capa pra mim é totalmente assustadora, e eu acho que apesar de ela ser totalmente assustadora, aliás, eu acho que ela seja até, ela me dá mais medo do que a capa do próprio It, a coisa, ela diz muito sobre a história. Essa criança com essa máscara, ela fala muito sobre a história, a sensação que ela passa pra gente é a sensação muito que a própria história passa. Então não é nem porque eu acho essa capa genial, mas sim que ela dialoga bem com o livro que é passado pra nós, do que a mensagem que é passada pra nós. Enfim, eu acho essa capa sensacional. E olhando aqui no meu Scooby, é justamente essa capa, então é ela, sabe? A segunda pergunta é, melhor adaptação. E eu vi com certeza mais filmes em 2019, só que eu não consigo pensar em todos. Aliás, eu sou louca pra criar aquelas threads de Twitter ou no Instagram com a imagem de todos os livros e filmes que eu vi, porque eu esqueço, porque eu não tenho uma rede social tipo o Scooby pra eu marcar todas as minhas leituras, sabe? Mas enfim, um que eu lembro que eu vi, foi uma adaptação e eu adorei, é Duas Rainhas, que é uma adaptação de, não é bem de um livro, mas eu li um livro sobre essa história ao mesmo tempo. Então ele conta a história da rainha Maria Stuart da Escócia, que eu sou completamente apaixonada, eu sou a louca daquela série Reign. Enfim, eu amo a rainha da Escócia, a Maria, ela é sensacional, a história dela eu sou obcecada. E o filme eu achei bem sensacional, bem realista e bem emocionante, sabe? Ele me emocionou bastante. Ele tem uma pegada bem diferente do livro que eu li, já vou citar ali já pra vocês. Mas mesmo assim eu gostei, aliás eu acho que eu gostei mais do filme do que do livro. Aliás eu vou chegar nele agora, porque a terceira pergunta pede o melhor livro de não ficção lido em 2019, que foi Maria Stuart, escrito pelo... não sei, não tô nem enxergando aqui direito, eu vou colocar aqui pra vocês a capinha. Foi também a Mary Stuart, por esse autor, ele fez meio que uma narração da biografia dela, como que foi a vida dela, e assim...
eu senti que ele foi bem... Como é que fala quando a pessoa ela pende para um lado, ela não é neutra? Eu esqueci a palavra, me fugiu, mas ele é bem intencional. Eu sei que toda palavra tem uma intencionalidade, mas ele não foi neutro escrevendo a biografia da Mary, sabe? Ele foi bem puxando sardinha pro lado dele. Enfim, eu gostei de conhecer mais sobre a história dela, mas eu achei que ele foi bem tendencioso e a apagou um pouco, assim, porque a Mary foi uma mulher muito mais incrível, da qual ele acabou narrando. Mas mesmo assim eu gostei bastante do livro, achei bem interessante, eu descobri bastante coisa sobre ela que eu não sabia antes. Enfim, melhor coadjuvante feminina e a quarta pergunta. E eu escolhi a coadjuvante do livro Úrsula, escrito pela Maria Firmina dos Reis, que eu tô louca pra analisar pra vocês. É um livro nacional que mexeu muito comigo. O primeiro livro nacional escrito por uma mulher negra, brasileiro, né? É nacional, brasileiro, óbvio, enfim. É muito bom. Ele tem os moldes do romantismo, do ultra-romantismo, e vocês sabem que eu acho essa estética literária bem engraçadinha. É uma estética que eu gosto de ler, que eu me divirto horrores, assim. Só que essa é especial, porque o pano de fundo dela, ela faz uma crítica à maneira com que se escravizavam os negros, à maneira com que eles os subjugavam, os brancos os subjugavam o tempo todo. Então é um livro sobre... É um livro, os moldes ultra românticos, sim, só que ele tem um tempero a mais e tem um tempero muito importante, que é essa luta contra a escravidão, contra a segregação, contra o que faziam com essas pessoas. E com certeza a coadjuvante que eu mais gosto de todas que eu li é a Mãe Susana, que é a coadjuvante negra dessa história. Ela é uma escrava e ela que surge para falar sobre o quanto escravizar é errado, o quanto os negros são seres humanos, o quanto eles merecem respeito, como foi doloroso, o quanto é doloroso diariamente se lembrar da África, que eles vieram, de tudo que tiraram, que os brancos tiraram deles no país natal, do quanto eles perderam e perdem diariamente. Então é um livro bem sensível, bem tocável, e a Susana é primordial em tudo isso, sabe? Enfim, eu preciso muito gravar uma análise pra vocês desse livro, ele é sensacional. E o melhor coadjuvante masculino? Não tem. Não consegui pensar em ninguém, olhei, como eu disse pra vocês, a maioria dos livros que eu li em 2019 eu não gostei, foram leituras bem ruins, então não consegui pensar em ninguém. Melhor mensagem, e com certeza, apesar de eu ter ressalvas a respeito desse livro, eu escolhi como melhor mensagem o Holocausto Brasileiro. Por quê? Digamos que esse livro ele me fez compreender, ainda que talvez para muitas pessoas seja óbvio, o quanto existe aquele termo de que quando uma pessoa sai dos moldes, ela é considerada louca. Quando uma pessoa faz coisas que uma terceira pessoa não quer, ela não acha que seja correta, essa terceira pessoa acaba acusando a primeira de loucura, sabe? Porque, pra quem não sabe, essa é uma história que fala, é uma narração, é um livro biográfico, digamos assim, sobre um manicômio que tinha ali em Minas Gerais, que era terrível e durou anos e anos e anos e décadas e décadas e décadas, que escravizava pessoas, as tratava feito lixo, em situações subhumanas, muitas morriam. Esse livro é meio que uma denúncia de tudo que acontecia lá dentro. E o quanto a maioria daquelas pessoas, elas sequer poderiam ser consideradas insanas, mas por fazerem coisas que suas famílias não queriam que elas fizessem, elas eram tidas como loucas e jogadas lá dentro. Então esse manicômio servia mais como uma espécie de prisão, para as famílias manterem ali dentro quem eles não gostavam, quem eles achavam que estava errado. Então, por exemplo, esse livro me fez pensar o quanto aquela mensagem de você tá louca, ou você tá louco porque você fala uma coisa diferente, surgiu daí. Essa expressão surgiu desse preconceito ou então dessa violência mascarada em tentar silenciar pessoas. Enfim, eu tenho que fazer uma análise desse livro, de tantos, porque eu tenho tanta coisa para conversar com vocês, mas como eu disse no vídeo anterior,
Tá difícil até pra eu estar aqui, então vamos com calma, que eu acredito que vai dar tudo certo. A 7ª pergunta é a melhor autora, e essa resposta vai surpreender, mas eu olhando as minhas listas aqui não tem como ser diferente. É a Virginia Woolf, mas não é a Virginia Woolf como romantista. Eu diria que a Virginia Woolf como a crítica. Eu tenho lido muitos livros dela, um grande exemplo é Profissões para Mulheres e outros artigos feministas que eu achei genial. E eu amei conhecer a Virginia Woolf como crítica literária, como... ela não foi jornalista. Como crítica literária, eu amei conhecer essa vertente dela, esse lado dela. Ela é uma mulher genial. Então, apesar de eu não gostar dos livros, da literatura dela, eu gostei muito dela como crítica. E eu aconselho muito que vocês leiam esses livros, porque são incríveis e acrescentaram muito na minha vida. Eu aprendi muita coisa. E a 8ª pergunta é o melhor autor. E aí eu volto um pouco naquele ultra romantismo que eu adoro, achei engraçadinho, pra falar com vocês sobre a palavra de Goethe, autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse já tem análise no canal. Milagre. É um milagre. Porque do jeito que eu tô, né, tem uma análise aqui é bem diferente, enfim. Eu me surpreendi muito com Goethe. Eu achei que era só um daqueles autores pampudos, sabe? Que as pessoas falam e não é toda essa Coca-Cola, tipo Dostoiévski, que as pessoas falam e eu acho que como escritor o Dostoiévski é um ótimo psicólogo. Eu achei que era mais ou menos isso, mas não, o Goethe é tudo isso e mais um pouco. A escrita dele é sensacional, é muito realista e sensível. Eu amei, eu quero muito ler outros livros dele, quero muito mesmo. Aliás, era esse tipo de coisa que eu deveria ler, coisas que eu quero ler e não livros que eu fico empurrando com a barriga. Quem viu meu último vídeo sabe do que eu tô falando, se você não viu, eu vou linkar aqui, lá embaixo, enfim, fica à vontade pra assistir, caso você queira. 9ª pergunta, melhor universo. E também não é um livro que eu gostei muito não, viu? Mas eu amo esse universo de mitologia. Eu acho incrível, me arrepia e tal, acho bem legal. E é Circe. Eu adorei o universo, eu adorei conhecer os personagens, eu conheci personagens mais diferentes, né? Deu pra contextualizar, bem legal, aquela ilha da deusa que transforma os animais em porcos, que cita em Percy Jackson, e eu tava meio assim, nossa, ela deve ser legal. Então, de repente, surgiu um livro sobre ela, e foi bem legal essa experiência. Não foi tudo assim, que eu acho que eu fui com muita sede ao pote, mas eu ainda gostei bastante. Enfim, 10ª, melhor protagonista feminina. E aí, eu escolhi de novo, vamos voltar para Precisamos Falar sobre Kevin, e eu preciso citar a Eva pra vocês. Eu com certeza tenho muito que falar sobre essa história, porque ela, apesar de ser muito dolorosa, é incrível. E eu queria indicar pra vocês e falar um pouco sobre a Eva, porque a gente aqui estuda muito e reflete muito sobre o mito da maternidade. E a Eva é uma personagem sensacional pra gente refletir e pensar a respeito. Eu não vou me alongar muito, porque eu realmente quero analisar esses livros. Eu não desisti desse canal, ok? Eu não desisti. Melhor protagonista masculino. E aí eu vou citar um livro, um personagem de um livro que eu não dava nada pra ele. E, na verdade, quando eu terminei a leitura, eu terminei assim, ah, legal. Só que conforme os dias foram passando, eu fui refletindo e eu parei e pensei, esse livro é genial. E eu tô falando sobre o Holden Caulfield, do Apanhador no Campo de Centeio. E com certeza é ele, esse personagem bem diferente, esse personagem que faz a gente, que nos deixa um tanto quanto confusos, mas no fim, e talvez depois de alguns dias pós a leitura, nos faz refletir sobre a nossa própria vida, né? Fico toda assim quando eu penso sobre ele, porque muitos acham que se trata só de um personagem rebelde, de um personagem perdido, e na verdade nós temos um personagem, um adolescente que está sofrendo de depressão severa. Sensacional, preciso conversar com vocês sobre. Minha voz tá meio rouca, gente, que eu tava numa festa, aí eu tô meio que sem falar direito. Mas eu espero que esteja dando para me entender. Tá, melhor gênero. E aí não é um gênero propriamente dito, mas eu vou citar
uma estética literária que eu me apeguei muito em 2019, seja com Úrsula, seja com Sofrimentos do Jovem Werther, que é o ultra-romantismo, esse romantismo romântico, o romantismo a ferro e fogo, que chora, que sofre, que se mata pela mulher amada, aquela mulher endeusada, uma deusa, uma louca, uma feiticeira que sofre e tal. Eu gostei muito desses livros em 2019 e olhando na minha lista do Scooby, é o que eu mais li. Os moldes da literatura que eu mais li. Então eu acredito que eu gostei e que eu queira ler mais. E com certeza quero, porque como eu falei pra vocês, eu adoro. 13. Melhor trilogia série. Eu ia até citar uma, mas na verdade não vou citar não, porque não foi tudo isso. Então eu vou pular. 14. Melhor livro nacional. Com certeza, Úrsula. Eu li alguns livros nacionais, alguns muito bons, assim, mas Úrsula é o melhor de todos, porque uma mulher negra escrevendo um livro, criticando a sociedade, sabe, fazendo todo mundo refletir sobre a escravidão que tinha acabado de ser abolida no Brasil. Então, o poder desse livro é sensacional, o poder dessa mulher é sensacional, da Maria Firmina dos Reis. Então, com certeza, esse é o melhor livro nacional do ano. E o melhor livro era o que eu li em 2019, foi com certeza Os Sofrimentos do Jovem Werther, porque esse livro me fez refletir sobre muita coisa, sobre como nós temos a postura de falar sobre suicídio, sobre a nossa postura de falar sobre doenças psicológicas, doenças emocionais, e como é a nossa postura na sociedade perante essas coisas, e o quanto isso não é novo, sabe? Porque, por exemplo, é um livro ultra romântico, então ele tem centenas de anos, e a gente tá ainda refletindo, e ele é ainda tão atual, e apesar de ele ter um molde de, é um suicídio decorrente de um amor não correspondido, não é, sabe? Vai muito além disso, e ele dialoga sobre uma coisa muito, infelizmente, muito comum na nossa sociedade, e eu acho que não tem preço. Enfim, sensacional. Eu gostei muito desses livros como um todo, por isso que eu prefiro não citar nenhum coadjuvante masculino e nem melhor trilogia e série, porque eu quero só livros que eu gostei muito, ainda que eu tenha ressalvos sobre alguns deles, como eu comentei pra vocês. Esses basicamente foram os livros. Se vocês quiserem responder, fique à vontade nos comentários, mas me contem principalmente, além de deixar uma dica pra mim, né, de livros de 2019 que vocês gostaram muito, que vocês acham que eu tenho que ler. Se vocês querem que eu converse um pouco com vocês sobre os livros que eu não gostei em 2019 e o quanto talvez eles influenciaram sobre como eu estou me sentindo sobre a literatura agora. Enfim, muito obrigada por terem assistido e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!